Luz, câmera, ação. Já assistiu um filme que parece simples, mas o final é tão chocante que deixa você pensando nele durante dias? Bem, o nosso primeiro vídeo será sobre um filme que deu o que falar. Esse filme é fantástico. E se você ainda não assistiu, eu quero deixar uma coisa bem clara. Vai ter muito spoiler, porque nós vamos falar não só da história do filme, mas sobre alguns aspectos técnicos. Então, se você ainda não assistiu, assiste o início do vídeo. Mas vai chegar um momento que eu vou te pedir para sair, caso você não queira estragar a sensação de assistir esse filme até o final. Porque spoiler é muito chato para quem quer curtir o filme de verdade. Frieza perde a luta. E esse é um filme que vale a pena você assistir. E aí eu logo falo, não vai assistir com um monte de gente conversando perto de você, na sala, no sol de meio-dia. Para, com calma, e assiste esse filme em silêncio, de preferência com a luz apagada, para você ter uma experiência incrível. Hoje nós vamos falar de um dos filmes mais lindos, emocionantes e ao mesmo tempo perturbadores do cinema. A forma incrível e notável com que esse diretor e essa equipe cinematográfica relatou esse pequeno pedaço da história da Segunda Guerra Mundial é incrível. Ninguém nunca pensou por essa ótica e por isso foi podemos falar que um grande sucesso de bilheteria. E até hoje, em 2026, muitas escolas, faculdades e outras instituições ainda usam esse filme para falar sobre o nazismo e o Holocausto. Estamos falando do Menino do Pijama Listrado. Quem já assistiu, se emocionou, não tem o que falar. Quem ainda não assistiu, continua aqui que a gente vai contar um pouquinho do que é o filme, mas daqui a pouco eu vou te pedir para sair do vídeo. E aí você vai voltar depois que assistir e vai continuar assistindo esse vídeo. Por que isso, Leandro? Porque o que a gente vai contar depois vai fazer muito sentido só depois que você assistir. Por enquanto, é só spoiler. O Menino do Pijama Listrado foi lançado em 2008, baseado no livro O Menino do Pijama Listrado, que foi lançado em 2006. É muito tempo, mas parece tão recente. Sempre tem alguém falando sobre esse filme, né? É um filme que nunca mais para e quem já assistiu acaba assistindo de novo. A produção teve um orçamento aproximado de 12,5 milhões de dólares. E o seu faturamento foi 3 vezes mais. Tem outros filmes que têm, assim, uma bilheteria mundial muito maior do que 3 vezes mais, mas para um filme que é muito mais histórico e não é um filme tão apelativo, de grande público, né? Até porque se trata de um filme um pouco triste, foi um sucesso estrondoso e hoje com os streams ele continua ainda a dar muito lucro para os seus produtores e vale muito a pena ouvir o que eu tenho para falar e mostrar para você como o diretor conseguiu te trazer tantos sentimentos em cenas que parecem ser tão simples. A história se passa na Segunda Guerra Mundial, um dos momentos mais sombrios que a gente já teve no mundo. Durante o conflito de Adolf Hitler junto com os judeus, e a gente já ouviu muitas histórias sobre isso, existia um projeto, né, que era tentar amenizar, né, o que era o centro de concentração ali. Então, o filme trata de uma família, chefe, né, do exército nazista, e ele é transferido para uma cidade próxima a um campo de concentração. E ele vai liderar ali aquele batalhão ali, né? E junto com ele, obviamente, vai a sua família. E ali está o personagem principal do filme, que é o menino Bruno. Bruno chega ali, acostumado aonde ele morava, né? Com amigos, e o filme ele é muito lúdico, ele começa com as crianças brincando ali, aquela alegria saindo da escola, e isso vai, né, trazendo aquela inocência, né, do menino Bruno, né, é a forma que o filme encontra de apresentar o personagem principal pra gente. E ele se muda com muita tristeza, porque tem que deixar seus amigos, tem que deixar ali, né, a escola e as pessoas mais próximas. E quando ele chega lá, ele percebe que não tem muitos amigos. Até que um dia, ele caminhando e explorando aquele espaço, ele encontra uma cerca de arame farpado. Do outro lado, um amigo com um pijama listrado, careca, Shmuel. Shmuel, né? Coloca a palavra certa. Shmuel é um menino que também vive do outro lado da cerca, um judeu. E ali nasce uma amizade sincera, ingênua, de dois meninos de lados opostos
que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo, que não têm a mínima noção do quão brutal é a guerra que está acontecendo acima deles e bem à frente dos olhos deles. Para eles, é apenas uma cerca que eles podem cruzar pulando ou cavando um buraco. E assim a história vai se desenhando. Um dos momentos que eu acho muito marcante do filme é quando eles se encontram não mais na cerca, mas Shmuel está limpando as taças para um jantar que vai ter mais tarde, e aí Bruno encontra com ele. E eles ficam ali se olhando, com aquele olhar de amizade, inocente, e Bruno dá um pedaço de bolo, e quando os soldados vê ali o judeu comendo daquele bolo, Bruno muito assustado, sem ter o que falar, não podia nem defender, nem acusar, e ele fica ali totalmente perdido naquela tristeza. Se você quer assistir esse filme, ele está disponível na Netflix. Ele ainda tem disponibilidade para aluguel. Se você tem Apple TV, ele tá lá, eu acho que aqui por R$ 11,90. No Google Play, ele tá por R$ 6,90 o aluguel. E na Amazon por R$ 11,90. Esse filme, né, ele é baseado num livro, né, que foi best-seller, vendeu milhões e milhões de exemplares. Mas só que ele recebe algumas críticas de historiadores, justamente porque eles acham que o filme ele ameniza um pouco o que foi. E aí é uma discussão muito mais profunda, né, sobre nazismo e holocausto, e não é o nosso caso. O nosso caso é falar sobre a obra cinematográfica que foi feita. Então eu vou trazer aqui, vou assistir alguns trechos junto com vocês e vou fazer um pouco da análise do que eu acho que foi feito pelo diretor. Essa é a minha percepção sobre o que nós vamos assistir. Vocês podem reparar que o filme ele tem um contraste muito legal nas cenas onde aparece Shmuel, que tá do lado de lá, e aí do lado de lá é um gramado seco, pálido, amarelado. E quando vira pro menino Bruno, a imagem já é mais verde, né? O gramado é verde e tem umas folhas, né, umas flores amarelas, que dão um contexto de paz, de alegria. Então, naquele momento, o diretor já começa a mostrar que um lado é muito florido e do outro lado é seco e áspero. E ele traz isso de forma sutil, às vezes a gente nem percebe esses pequenos detalhes, né? Uma outra característica desse filme que é muito interessante é a quantidade de close que existe neste filme. Boa parte do filme é feita com esse ângulo fechadinho, sempre mostrando muito as reações e mostrando muito a afeição ali do artista. E isso mostra a capacidade e a grandiosidade da atuação de cada um daqueles atores. O tempo todo a câmera está muito fechada. Os pequenos e as microexpressões são sentidas pela gente. Eles queriam realmente que a gente imergisse no momento que eles falassem, que eles olhassem, todos os sentimentos embutidos, porque tinha muita coisa ali que estava dentro do coração de cada personagem, daquela pessoa ali, né? E não podia ser dita, né? A mulher queria falar muitas coisas, mas era a mulher de um militar e não podia falar. O menino estava cheio de emoções e também não podia se expor. Shmuel estava cheio de emoções e talvez não tinha nem a capacidade de expor. E ali mostrando aquela inocência, né, daquelas crianças, eles usam muito planos fechados para que a gente possa, de fato, eu acho até que prestar mais atenção para no momento que fosse fazer os planos abertos. Nada nesse filme é gratuito. Você só vê plano aberto quando realmente precisa se mostrar algo que vai te impactar. Ou seja, a grandiosidade e a magnitude da casa do militar, ou então quando você vê a tristeza e a amargura e a pequenez que é os judeus dentro daquele espaço reservado para que eles fossem trabalhar até a sua morte. Então, pessoal, vamos assistir essa cena juntos? Essa cena é uma cena que toca um pouco no filme. E aí, lembra, eu já começa ali com um plano aberto, mostrando a grandiosidade da casa, com essas taças todas na frente, o que divide eles ali, né? E atrás do menino, de Shmuel, ele fica tão pequenininho ali, aquela luz toda entrando atrás, parece até uma igreja, uma áurea. Tem uma grandiosidade nessa cena que é muito bonita, né? O que está fazendo aqui? Eles querem pessoas com dedos pequenos
para limpar tudo isso. Olha a cara do Bruno, gente. Nós não podemos ser amigos, você e eu. Nós temos que ser inimigos. Sabia disso? Olha a tristeza que ele fala isso. E é o que é ensinado pra ele. É o que foi falado pra ele. É como as pessoas contaram pra ele. Olha que triste. Você quer um? Bruno com tanto. Shmu com tão pouco. Como seu pai é? Como ele é? Ele é um homem bom? Nunca achou que ele não fosse? E tem orgulho dele? Você não tem do seu? É mesmo horrível lá no campo. Como E se agora? atreve a falar com as pessoas da casa? Como você se atreve? Você está comendo? Você andou roubando comida? Responda-me! Não, senhor. Foi ele que me deu. É meu amigo. O quê? Rapazinho. Conhece esse judeu? Você conhece esse judeu? Não! Eu só entrei aqui, ele já estava se servindo. Nunca vi ele em toda a minha vida. Você, termine de limpar as taças. Quando eu voltar, vamos ter uma conversinha sobre o que acontece com ratos que roubam. Venha comigo. E agora vai mostrando uma cena. De novo a câmera, né, aberta e ele tão pequenininho lá. Tão indefeso, tão minúsculo. E o menino Bruno insatisfeito. Triste. Só que Bruno não tinha o que fazer, né? O medo falou mais forte ali. Mas o quanto que esse diretor consegue trazer essa grandiosidade, né, do que é a humanidade, né? E como aquelas pessoas já estavam condicionadas a aceitar essa situação. A guerra, ela não acontecia só lá fora, ela era institucionalizada, assim, ela chegava na sociedade e você tinha que nascer e aprender. Por mais que você não aceitasse ou não concordasse com aqueles métodos, você tinha que viver aquela regra e acabava fazendo coisas mesmo sem querer, porque estava sendo imposto. E o diretor traz essa crítica de forma tão sutil através de uma criança. Porque se fosse um adulto, ele ia falar, mas ele sabe o que está fazendo. E a criança fez muito mais por medo do que realmente por querer fazer aquilo. E logo depois tem essa cena dele entristecido aqui. E essa música do piano, né, é fantástica. Logo depois eles se encontram novamente. E olha lá, Bruno viu a consequência daquilo que ele tinha feito. Eu não compreendo. Eu assisti um filme sobre o campo. E ele parecia tão agradável, Shmu. Shmu. Eu falei o tempo errado. Toda hora eu falei errado, tá, gente? É Shmu. Gretel e os outros ficam dizendo tantas coisas. E aquele soldado dá tanto medo. Eu venho aqui há dias, mas você nunca vem. Eu achei que talvez nós não fôssemos mais amigos. Shmu, sinto muito pelo que fiz. Ainda somos amigos, não somos? Sempre close, sempre close, sempre close. Era, mas Muito legal.
E aí, chega a parte mais incrível. A amizade dos dois era tão real e Bruno não tinha nenhuma maldade mesmo, só tinha assistido um vídeo. E aí, resolve entrar no centro de concentração para brincar com o Shimu. Coloca um pijama que ele pegou emprestado e entra. E a câmera, você vê que a câmera é uma câmera movimentada, como se fosse uma terceira pessoa olhando, né? Eles ficam ali, a câmera balançando nessa troca, uma coisa mais, né, infantilizada até. Eles trazem um pouco mais de leveza nessa parte. Porque é uma cena de amizade. E aí o diretor resolve fazer chuva. Por que chuva? Vamos começar. Porque a gente tinha que confundir a mente das pessoas. Né? E a música começa nesse momento, ó. A trilha sonora já entra, porque quando a gente vai se emocionar num filme, precisa de tempo. O tempo faz as coisas acontecerem. Não pode ser rápido, porque senão você não se emociona. E aí eles começam. E começou a música junto. Ele vai entrar. E quando começa a chuva, os soldados vão começar a colocar as pessoas pra dentro. E entra essa trilha maravilhosa, chovendo. Bruno totalmente perdido ali. E aí a câmera fica ali bem apertadinha, assim, junto com eles ali, como se fosse alguém também ali no meio, uma criança. A linha de visão é de uma criança, né? No meio daquela confusão, todos eles ali apertados e os homens encostando nele, assim. Olha como é que a câmera se posiciona como uma criança ali também, naquela altura ali, sofrendo o que eles estão sofrendo. Em meio a isso, a correria ali dos pais e dos soldados tentando achar Bruno. E a música crescendo, crescendo. Até esse momento aqui, ó, que é quase no finalzinho do filme, que eles têm esse olhar. Olha essa câmera, colocando eles ali tão pequeno. Um monte de ser humano como se fossem sardinhas. Todos eles num tubo. E aí abre aquela coisa e aquele homem com a máscara para vir com pó químico sobre eles. E aí o diretor escolhe primeiro mostrar o tempo todo aquela visão deles tão pequeninos, tão indefesos e tão menosprezados ali. E depois o olhar deles, né, vendo o pó químico sendo jogado sobre eles, né? E a música crescendo. Tem essa cena do pai procurando, e é muito legal porque olha para esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui mostra exatamente aquilo. Um pai que entende o que está acontecendo, um soldado que entende o que está acontecendo. Naquele momento ele entendeu que o filho dele estava ali junto. E o diretor resolve que todas as pessoas já tinham passado, ele para e fica sozinho, porque naquele momento o soldado, o comandante que sempre deu as ordens, estava sem fala. Ele não tinha o que falar, ele não tinha o que comandar, e ele sozinho mostra todo aquele ambiente, e ele no centro, enjaulado ali naquele quadro ali, naquela janelinha, mostrando que ele era o centro, sim, o tempo inteiro, mas naquele momento a voz dele não tinha importância alguma. E nesse momento mostra uma porta fechada e acaba a música. Silêncio total. E aí quando volta com uma naturalidade, porque aquilo era muito normal para os soldados. Matar as pessoas, todo mundo morrer ali e fazer como se fosse uma faxina. Era algo muito simples, foi lá, joguei um pó, fechei, pum. E aí volta justamente para ele ali, tirando com a maior naturalidade, e o som da chuva volta. E aí, para a gente pensar que é um cotidiano, não tem música, a gente simplesmente está impactado com o que está acontecendo. Nesse momento existe uma sensibilidade gigantesca, do diretor nessa cena. Olha o que ele vai fazer agora.
Repara que ele traz pra gente um olhar de espectador. Nesse momento, é a mesma linha de visão de Shimu. Shimu sempre olhou para Bruno daquele ângulo, do outro lado da cerca ali. E nesse momento a gente vê a mãe aos prantos pela visão de Shimu, como se a gente estivesse dentro da história, naquele lugar. O pai novamente calado, não tem o que falar. E aqui, esse ângulo é fantástico. Por quê? Porque a câmera vai subindo. E toda vez que a gente usa esse ângulo mais de cima e a câmera vai subindo, se tem um objeto no meio, esse objeto vai ficando menor, né? Logicamente. Ele vai ficando menorzinho. E o que ele está mostrando é um ângulo que é o mesmo ângulo a qual a gente viu os judeus sendo mortos. E aí é muito bom ele trazer isso, porque traz pra gente a insignificância dessa mulher, para que a gente também tenha noção que nesse momento ela se tornou tão inútil e tão descartável como aqueles que morreram lá dentro e todos aqueles que já tinham morrido dessa mesma forma. Então ele faz questão de colocá-la ela no mesmo ângulo de visão que eles também estavam alguns takes atrás. Isso fica subentendido na nossa mente, mas ver ela se diminuindo e ela que era sempre com uma pose, né, a mulher do comandante, a mulher do general, e aí de repente ela tá ali tão pequena, tão minúscula, e a cena vai crescendo e agora sim a trilha vai começar a voltar. Um silêncio. E essa última cena? Essa última cena ela tem um sentido óbvio. Toda vez que termina um filme que é triste, que tem um sofrimento, se você não deixa um tempo de trilha, uma coisa no final, as pessoas se perdem. Geralmente as pessoas fazem isso com crédito. Deixa aquela música triste e faz subir no crédito. Eles não. Eles resolvem trazer para você vagarosamente a quantidade de uniformes que foram deixados, mostrando quantas pessoas foram mortas em uma única vez, com um único potinho. E eles vão afastando, 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 afastando. E você finaliza o filme não só com a morte do Bruno, mas trazendo para o seu coração todas as outras famílias que naquele momento choram como a mãe do Bruno. Todas as outras famílias que naquele momento ficam sem voz, como o pai de Bruno. E ele finaliza o filme com essa trilha simples, um violino grave e depois com um som que me lembra a batida do coração, e aí volta para um piano tão suave, sutil. Netflix acabou com o meu momento. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não concorda com alguma coisa ou você acha que tem mais coisas que você queria saber sobre essa produção, esse foi um vídeo que eu trouxe muito mais a questão do sentimento do diretor e da parte cinematográfica, mas terão filmes ainda mais técnicos que a gente pode falar um pouco mais sobre o making of. Esse filme é um filme bem antigo, mas é um filme que move muito comigo e é um filme que é uma obra cinematográfica realmente atemporal. Durante muitos e muitos anos as pessoas ainda vão assistir O Menino do Pijama Listrado, ainda vão estudar o filme O Menino do Pijama Listrado. E eu queria tentar trazer um pouco desse olhar cinematográfico e porquê de cada escolha. E eu espero que isso também possa ajudar você aí que usa esse filme como uma forma de estudo, para que você também possa trazer esse olhar diferenciado e trazer esses detalhes que eu acho que são muito interessantes para sua aula, ou para sua palestra, ou até para sua fonte de estudo. E para você que é um amante do cinema, é isso também, assim, você entender um pouco mais de como é escolhido cada ângulo, cada trilha,
Tudo que tá num filme, tudo que tá nessa obra de arte tem um sentido. Ninguém sai filmando as coisas por acaso. O diretor de fotografia e o diretor de cena, ele pensa em cada detalhe. O diretor de arte, ele pensa em cada cor. Tudo é feito e para gerar um sentimento para você. Gente, esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa, a gente tá aprendendo como fazer isso aqui. Eu sempre estive atrás das câmeras, resolvi vir pra cá. Estou muito animado pra gente iniciar esse trajeto. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreve nesse canal que vai ter muita coisa legal. Além disso, gente, eu vou tentar trazer sempre as novidades do cinema, aonde está cada filme, trailers, o que vai ser lançado, aonde vai ser lançado, por que as séries não estão sendo mais lançadas. Tudo que há de informação no mundo do audiovisual e do cinema, a gente vai tentar trazer aqui pro canal e eu espero que vocês gostem muito. Então, beijo pra vocês, até o próximo vídeo e aperta aqui o joinha que você me ajuda muito, compartilha com alguém que também ama cinema e bora levar o cinema para todas as casas. Valeu!